Após 3 meses de intensos conflitos, Israel comemora a vitória de uma grande batalha, mas fica surpreso diante de algumas descobertas feitas pela sua incursão. Israel vence uma grande batalha, mas não a guerra. Nesse último domingo, dia 7 de janeiro, Israel estava recordando o ataque arquitetado pelo grupo extremista Hamas e lamentando que o fato deixou mais de 1.200 vítimas fatais e 250 sequestrados, sem contar em toda a destruição feita em solo israelense. Diante deste fato, a resposta israelense havia sido imediata, primeiro lançando inúmeros ataques aéreos contra instalações e infraestrutura do Hamas, e poucos dias após isso, fizeram uma invasão terrestre no norte da região, visando a conquista da cidade de Gaza. Local este onde o grupo extremista tem grande influência militar e política, sendo assim uma região muito importante para sua organização, com as suas principais instalações, depósitos de armas e áreas para lançamentos de mísseis e foguetes contra Israel. Em apenas 2 semanas, a cidade de Gaza havia sido cercada, iniciando assim uma nova frente de batalha, buscando o avanço contra a cidade de Khan Yunis, visando a captura dos extremistas que fugiram para a região, impedindo uma reorganização dos extremistas. Dessa maneira, os militares se dividiram em 2 frentes de batalha, uma no norte fechando o cerco contra a cidade de Gaza em um avanço lento e muitas das vezes custoso para a conquista completa da região, e outra frente mais ao sul, cercando o centro de Khan Yunis para impedir a concentração e a reorganização dos extremistas, dividindo assim as forças do grupo palestino. Pelos vários vídeos e noticiários que vimos sobre as incursões realizadas por Israel, podemos notar que foi um avanço muito duro e difícil, muitas das vezes tendo que ir rua a rua e casa por casa para desmantelar o grupo. Isso sem contar na conquista de inúmeros túneis que o grupo extremista utilizava para se esconder e planejar seus ataques. E recentemente, nessas incursões de Israel, foram encontrados artefatos que nunca imaginariam que o grupo extremista teria posse. Porém, vou falar sobre isso um pouco mais à frente, então não sai daí. Voltando às incursões realizadas tanto ao norte quanto ao sul, apesar da grande dificuldade que o exército israelita encontrou, neste domingo, dia 7 de janeiro, o porta-voz do exército, Daniel Hagari, informou que todo o norte da faixa de Gaza estava sob o controle israelense e que a estrutura de comando do Hamas naquela região foi desmantelada. Porém, os extremistas ainda estão ativos, lutando em pequenos grupos, mas sem um comando central e com muito menos força. Hagari também disse que nesses últimos 3 meses, 8.000 membros do Hamas foram abatidos, mas não comentou sobre as baixas de seu exército, mas acredita ser algumas centenas, dentre eles vítimas fatais e hospitalizados. Além disso, segundo ele, o próximo passo será desmantelar a organização extremista tanto no sul quanto no centro de Gaza. Apesar do anúncio caloroso do porta-voz do exército, os conflitos na cidade de Gaza estão longe de acabar. Como ele disse, o comando do grupo foi desmantelado, porém existem inúmeros extremistas fortemente armados que estão agindo de forma independente, sendo um grande perigo não só para os militares, mas para os civis dos assentamentos, já que alguns dados apontam que eles ainda possuem um estoque relativamente grande de foguetes e mísseis. Segundo a inteligência, existem cerca de 20.000 membros do Hamas ainda em ativa. Eles estão espalhados por toda a faixa de Gaza, e muitos deles podem estar até mesmo dentro da cidade. Porém, mesmo esse número sendo relativamente grande, é quase impossível capturá-los, já que os extremistas possuem o poder de desaparecer em questão de segundos. Como eles lutam com roupas de civis, bastam esconder seu armamento e se infiltrar em meio à população. Dessa maneira, sendo impossível a sua identificação e captura. Isso significa que milhares de combatentes do Hamas podem desaparecer por muito tempo, esperando apenas uma ordem de algum comandante ou líder. Por isso, é de suma importância a neutralização dos líderes, tanto políticos que estão no exterior, quanto os comandantes e líderes militares que estão na região. Dessa maneira, a conquista da cidade de Gaza é apenas o primeiro passo para a destruição do grupo. Agora que já te atualizei, vamos entender o que Israel encontrou com os extremistas que os deixam perplexos. A descoberta que aterrorizou Israel. Durante uma incursão em Khan Yunis, foram encontrados diversos armamentos, tanto em escolas como hospitais que o grupo estava utilizando como base. Porém, algo surpreendeu os militares em uma clínica controlada pelos extremistas. Durante a incursão, os militares entraram em um hospital procurando por membros do grupo extremista, e lá foram encontrados diversos materiais de Nukba, uma força de elite do Hamas. Segundo a inteligência, foram encontrados RPGs,
rifles Kalashnikov e muita munição. Porém, tudo estava embalado com a logo de UNRWA, a Agência da ONU para Refugiados Palestinos. Israel estava com algumas dúvidas sobre a atuação da UNRWA há algum tempo, já que em 2014, durante a Operação Protective Edge, vários foguetes do Hamas foram encontrados em um prédio escolar administrado pela agência da ONU. Já algo mais recente foi uma criança israelense raptada pelos extremistas. Segundo informações, ela foi mantida durante 50 dias no sótão de um professor da UNRWA. Ao ser resgatada, ela disse que não recebia alimentação nem mesmo cuidados médicos. Além disso, um médico da organização, pai de 10 filhos, também manteve um refém em sua casa. Dessa maneira, o grupo extremista estava utilizando desses meios para esconder seus reféns. A agência foi criada e é mantida pela ONU para atender especificamente aos refugiados palestinos depois dos árabes terem se voltado contra Israel em 1948. Porém, segundo Israel, ela tem sido uma incubadora do fundamentalismo islâmico, sem contar que 14 professores da organização demonstraram seu apoio para o 7 de outubro. Diante de tudo isso, a Alemanha retirou seus investimentos na organização. Isso após ver que os materiais didáticos oferecidos nas escolas estavam incentivando os conflitos e mostrando aos alunos como atacar militares israelenses com facas. Há muito tempo, a organização vem sendo foco de debates em Israel. Diante disso, o país espera expulsar a UNRWA da faixa de Gaza após o término do conflito. Outra descoberta que deixou o país aterrorizado foi a possibilidade do grupo possuir mísseis de cruzeiro. Mas antes de continuar, gostaria de te explicar de forma rápida e bem resumida o que são os mísseis de cruzeiro e qual o motivo do medo dos militares israelenses. O míssil comum pode ser facilmente abatido com outro projétil e não possuem tanta precisão. Já o míssil de cruzeiro possui uma propulsão a jato. Eles são projetados para liberar uma grande ogiva em longas distâncias com alta precisão, sem contar que os modelos mais modernos podem viajar em velocidades supersônicas, podendo ser navegáveis e até mesmo viajar em trajetórias extremamente baixas, sendo assim quase impossível abatê-lo antes de atingir seu alvo. E sim, esse pode ser o míssil desenvolvido pelo Hamas. A inteligência afirmou que os soldados da Brigada de Nahal e forças especiais israelitas invadiram recentemente um local do Hamas no bairro de Daraj, em Gaza, encontrando a entrada de um túnel que levava a uma fábrica subterrânea de armamentos. Nessa fábrica foram encontrados componentes e planos que provam que os extremistas do Hamas receberam ajuda e orientação iraniana para operar e construir explosivos de precisão e armas estratégicas. Até o momento, sabiam que o grupo extremista possuía apenas mísseis, guiados antitanque e pequenos drones explosivos usados a curtas distâncias, como submarinos autônomos carregados de explosivos improvisados, ou drones subaquáticos, mas não mísseis guiados de longo alcance. A inteligência ainda não sabe se o grupo implantou alguma vez os seus mísseis teleguiados ou se ele ainda está em fase de desenvolvimento. Mas diante da grande falha ocorrida no dia 7 de outubro, o país já está tomando as cautelas necessárias para que essa evolução armamentista do grupo não traga mais baixas de civis em seu território. Caso você ainda não tenha visto análise sobre as falhas cometidas pelo exército e a inteligência israelita, recomendo que volte alguns vídeos. Segundo a sua percepção dos fatos que estão ocorrendo, você acredita que o exército está tomando as medidas corretas ou que existiria alguma outra maneira de evitar novos ataques? Deixe aqui nos comentários o seu ponto de vista, assim podemos fazer um vídeo de análise posteriormente. Mas uma coisa sabemos, Israel está envergonhado pela grande falha em sua segurança, que há muito tempo acreditávamos ser impenetrável. E diante disso, ele está buscando diminuir a força de seus oponentes, evitando novos ataques. Assim como ocorrido neste domingo, a força militar israelense afirma ter realizado ataques aéreos contra o Hezbollah no Líbano, após o grupo ter atacado a fronteira, dizendo ser a primeira retaliação em nome de Al-Arouri. Diante disso, as tropas israelitas atacaram uma célula do grupo localizada na cidade de Marauim. Caças atingiram vários edifícios usados pelos extremistas. Segundo informações, foram observadas explosões secundárias em alguns dos alvos, indicando que eram usados como depósitos de armas, diminuindo assim a força de ataque do grupo, que já dizia estar enfraquecido após 3 meses de conflitos na fronteira. E bem, você provavelmente não conhecia o Maestria antes desse vídeo. É uma honra ter alguns minutos da sua atenção e poder trazer informações de qualidade para você. Como você sabe, o YouTube é um pouco difícil para quem está começando. Acaba sendo um desafio a mais,
Por isso, se você gostou do vídeo e acha que mereço, conto demais com a sua inscrição e o seu like. Fique à vontade para comentar a sua visão sobre o conflito entre Israel e os grupos extremistas e coloque o seu ponto de vista sobre os fatos. Agora, você sabia que um conflito envolvendo aliados dos Estados Unidos e Rússia pode estar se iniciando? É o que vou te contar no vídeo que está aparecendo aqui na sua tela. É só clicar que eu te vejo lá do outro lado em alguns segundos. Por esse vídeo é isso. Te vejo na próxima batalha.